Olá, queridos irmãos. Vamos hoje continuar aquela conversa que estamos tendo sobre princípios da vida de igreja que a gente pode e deve aplicar em casa. Nós vamos ler agora um texto que nós normalmente utilizamos para pregar o evangelho, mas nós vamos ver como esse texto é completamente aplicável à nossa vida de família. Vamos ler Mateus capítulo 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, como que a gente pode aplicar isso na vida em família? Família é o ambiente em que mais a verdade sobre nós aparece. A quantidade grande de tempo que a gente passa junto, a intimidade que a gente vive em casa e é compartilhada por todos os membros da família, fazem com que nosso caráter apareça, mesmo quando a gente não quer que determinado aspecto dele apareça. Mas a convivência e a intimidade fazem aparecer. Tem uma historinha que eu ouvi que eu quero inserir aqui nessa nossa conversa. Quando você percebe o gosto do limão, você olha para o limão, uma fruta bonita, verdinha, e aí quando você espreme o limão e sai o suco e você toma esse suco, é que você percebe o quanto que ele é azedo, né? Então, a vida em família já faz a gente mostrar quem é. Mas quando a gente está vivendo uma situação complicada, um tempo difícil, um tempo de crise, aí é que a gente realmente mostra muito mais sobre nós. Eu chamo isso de a parábola do limão. Como as crises ajudam a gente a perceber-se melhor, né? E agora nós estamos vivendo uma crise mundial, essa pandemia do coronavírus, que está produzindo uma série de sentimentos, de receios, que podem criar um estresse e levar a gente a mostrar um pouco mais como a gente é. Então vamos ao texto. Jesus fala nesse texto para a gente ir a Ele. Quem a Ele? Pessoas cansadas e oprimidas. E a crise, os problemas, os pecados, os erros, cansam e oprimem as pessoas. Muitas vezes em casa, a gente está cansado por conviver com coisas na nossa própria família que a gente não trata nem na gente nem no outro. E a gente vai convivendo com essas coisas sem tratar essas coisas. Mas não precisa ser assim. E creio que esse é o momento em que Deus está mostrando para a gente como a gente precisa investir em tratar, cuidar, consertar as coisas que precisam ser ajustadas em casa. Então vamos ver o que ele diz e vamos aplicar alguns detalhes a mais. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo é um aparelho, normalmente de madeira, que faz com que dois bois sejam aparelhados ao mesmo tempo para conduzir um carro de trabalho nas fazendas, nas roças. Então, tomar o jugo significa que Jesus vai colocar sobre nós aqui e sobre ele um aparelho que vai nos fazer andar juntos, de maneira que a gente vá na mesma direção. Então Jesus nos convida a deixar que ele coloque o controle dele sobre nós para a gente andar junto com ele na mesma direção que ele vai. Ele nos convida para a gente não ser mais aquela pessoa que tenta controlar a si mesmo. Porque a nossa tendência é essa, é fazer sempre o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente quer. E normalmente esse nosso jeito de ser autocentrado demais acaba ferindo as pessoas que mais convivem conosco. Por isso que em seguida ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Na família a gente precisa ser humilde para admitir os nossos erros, para admitir nossos pecados, para admitir aspectos do nosso trato que precisam mudar. E precisamos ser mansos para aceitarmos ser tratados. Normalmente, o marido não gosta quando a esposa fala alguma coisa sobre ele e vice-versa. Pais e filhos, às vezes, também têm momentos de conflito porque
não sabem exatamente como lidar com a correção um do outro. Então, eu quero convidar você a receber essa palavra como marido, como esposa, como filho e como pai. Receber essa palavra de eu preciso ser manso e eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde para admitir o que eu preciso mudar na minha vida. Então eu preciso ouvir minha esposa, de preferência eu fazendo a pergunta: meu bem, o que você acha que eu preciso mudar? O que na minha vida não está te fazendo bem? Eu posso perguntar isso aos meus filhos. Inclusive a gente tem uma certa prática disso aqui em casa. Momento em que a gente senta para a gente permitir que o outro fale sobre nós. Então você pergunta para os filhos: filhos, o que você acha que o pai está precisando rever, está precisando mudar? Os outros fazem essa pergunta para você. Enfim, a pergunta é feita por aquele que é manso e humilde, que está querendo aceitar a transformação em sua vida. Está querendo mudar, está querendo melhorar a sua vida, de maneira que a relação em casa e a qualidade da família seja bem mais próxima daquilo que o Senhor Jesus quer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, use esse tempo para fazer com que o Espírito Santo te faça com o coração mais quebrantado, de maneira que ele possa mudar, transformar coisas que estão sendo talvez arrastadas por anos no comportamento aí que você tem em casa, seja que membro da família você for. Tem um texto de Salmos, Salmo 19, verso 12, eu quero inserir aqui. O salmista diz assim: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos. Muitos dos nossos erros, nós mesmos não percebemos, mas quem convive conosco percebe. Então ouça, abra o coração, faça essa oração para o Senhor e converse sobre isso com os membros da sua família. Quando eles falarem, não fique com raiva, não resista. Tem uma coisa muito interessante. A gente não deve levantar o nosso escudo na maneira errada, com as pessoas erradas, para a coisa errada. A gente deve levantar nosso escudo para Satanás, para a carne e para o pecado. Mas a gente não deve levantar o nosso escudo para nos defendermos das pessoas que nos amam e que nós amamos. Também não devemos levantar a espada para ferir e acusar ninguém. Mas nós podemos ter um ambiente em casa de humildade e mansidão que transformam nossas famílias em um ambiente de mudança, de transformação, para que a gente se torne mais semelhante a Jesus. Vamos aproveitar esse tempo para isso? Gostaria de sugerir que em um tempo em família, talvez ao redor da mesa, vocês todos façam essa pergunta uns para os outros. Gente, em que vocês acham que eu preciso mudar? E quando você ouvir, seja humilde para admitir e manso para se deixar tratar. Eu tenho certeza que quando a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar na gente, a gente vai aprendendo de Jesus. E isso vai dando para a gente descanso para nossas almas. Talvez a gente esteja cansado por coisas que a gente não se deixa trabalhar. Cansado por coisas que a gente não trata, não muda. A gente insiste em permanecer com aquele comportamento. Mas se a gente for humilde e manso, o Senhor pode aproveitar este tempo para tratar isso conosco, nos libertar e nos dar descanso. Que essa palavra abençoe você, abençoe a sua casa e que o Espírito Santo opere tudo o que Ele está desejando operar neste tempo. Grande abraço.